Eu, particularmente, eu vou contar um pouquinho só da minha história para vocês, bem rapidinho, mas para vocês entenderem da importância que o meu pai teve na minha vida como investidor e levarem isso até para vocês pensando no futuro. Você construindo essa sua solidez, trabalhando nesse conhecimento profundo como investidor, você pode passar isso adiante para muitas gerações. Então, os teus filhos vão aprender, os filhos dele e assim por diante. Então, eu, de certa forma, pessoal, comecei relativamente cedo na Bolsa, acho que até um pouco mais cedo que a média, com 17 anos, por influência totalmente do meu pai, né? O meu pai não era um investidor profissional, assim, não é que ele atuava com isso o tempo todo, era muito mais uma carteira que ele estava construindo em paralelo, que ele foi construído em paralelo ao longo dos anos. Meu pai era empresário, ele trabalhou durante muito tempo com distribuição de aço, que, aliás, era uma empresa do meu avô. Eles chegaram a ser um dos maiores distribuidores da Uzi Minas no Brasil, e distribuía aço da CSN, da Cosipa, enfim. E em 91, que foi quando a Uzi Minas foi privatizada, foi, aliás, a primeira grande empresa a ser privatizada, o setor de distribuição de aço acabou sofrendo um baque muito grande. Por quê? Porque as grandes siderúrgicas acabaram incorporando distribuidores e o negócio desses distribuidores acabou virando um problema, porque da noite para o dia você passou a concorrer com o seu principal fornecedor. Imaginem só. Isso acabou gerando um certo abalo, assim, vamos dizer, no meu pai, na minha família, só que por sorte, ou competência talvez, né, ele acabou sendo visionário e com as sobras de caixa da empresa dele, ele começou a colocar no mercado, investir no mercado, comprava algumas ações, comprou ações do Banco Itaú no IPO, imaginem só, e assim foi indo. Quando aconteceu esse baque em 91, a carteira de ações da empresa já valia mais do que a própria empresa. Então, eles puderam fechar as portas e seguir adiante normalmente, e é isso que meu pai vem fazendo nas últimas décadas e até hoje. Quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem esse negócio de ações, né, pessoal? Acho que todo mundo que tenta explicar isso para os filhos acaba tendo uma certa dificuldade. Eu mesmo passo um pouco por essa dificuldade, apesar de que minha filha mais velha só tem 5 anos, mas a gente já tenta mostrar a importância do dinheiro, a importância de construir algo, de dar valor para as coisas, enfim. Desde pequenininho, eu sempre via no meu café da manhã, em casa, o jornal, Gazeta Mercantil. E perguntava para o meu pai, o que é isso daí? O que está falando aí? Por que você lê o jornal todo dia? Incrível, assim, era uma coisa que, apesar de eu perguntar e não entender, ele sempre me explicava. Naquela época, inclusive, né, pessoal, Lu e Fabião, eles colocavam todas as cotações no jornal diariamente. Então, ali você podia ver como tinha sido o desempenho dos papéis no dia anterior, enfim. Então, minha infância, eu ouvia sobre aço e sobre ações. Era o dia a dia. Comecei também, depois de um certo tempo, a visitar a corretora com meu pai. Então, eu ia no centro da cidade, ia com ele na corretora, via aqueles numerozinhos piscando, aquelas telas coloridas, achava mágico aquilo lá, apesar de não entender. De vez em quando ele me levava no pregão, que era uma experiência fantástica, né? Você, com 12 anos de idade, ver aquela turma gritando, berrando, correndo de um lado para o outro, enfim, foi uma experiência única, mas que, de certa forma, me trouxe um desejo de que eu queria um dia trabalhar com isso. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como que isso daí ia me ajudar de alguma forma no meu futuro, mas eu decidi que isso, para mim, seria importante. Nesse meio tempo, meu pai me deu a primeira ação, meus avós tinham falecido, deixaram os terrenos, 2 terrenos, e ele vendeu os terrenos e comprou em ações da Vale. Para mim e para o meu irmão, comecei com ações da Vale 5, que é a preferencial classe A, que, aliás, nem existe hoje em dia. As ações ficaram lá, nem sabia para que servia aquilo lá, e nos primeiros anos como investidor, eu nem me considerava investidor, né, pessoal? Porque eu não entendia muito bem o que era tudo aquilo lá, e acompanhava de vez em quando, via que às vezes caíam os dividendos, tal, mas não dava muita importância para os dividendos. Fui fazer engenharia,
fiz meu MBA, fui trabalhar, trabalhei em consultoria estratégica, trabalhei para alguns fundos, trabalhei em empresas, e com isso eu fui construindo o meu pé de meia. Então, em paralelo, construindo uma carteira, e toda a mente das pessoas, né, Fabião e Lu, a gente fala muito sobre isso. Geralmente, o que a pessoa faz? Ela recebe o salário, gasta, e o que sobra, ela investe, coloca no mercado. O meu lema foi exatamente o contrário. Eu recebia meu salário, investia, e o que sobrava eu usava para outras coisas. Às vezes sobrava muito pouco, mas ao longo do tempo o investimento acabou sendo o meu objetivo, acabou sendo algo que eu sabia que um dia ia trazer um benefício futuro. Aliás, era isso que eu sempre ouvia, né? Então, demorei um certo tempo até conhecer a estratégia previdenciária, assim como o Fabião. Eu não diria que eu comecei errado na Bolsa, né? Mas eu acho que eu tinha um pouco daquela filosofia de que o preço não importava tanto. Então, se é uma ação blue chip, né, que se falava muito na época, as blue chips e tal, não importa o preço que você paga. Se eu comprar um Banco Itaú a qualquer preço, vai ser um bom investimento. Uma Petrobras, uma Vale, enfim. E ao longo do tempo eu fui percebendo que isso não era verdade. Outra coisa que eu também não dava muita importância era para os dividendos, pessoal. Imaginem só, eu via aqueles dividendos pingando na conta, mas eu falava, poxa, isso é tão pequeno que, putz, sei lá, eu quero ganhar dinheiro rápido, o negócio é comprar, vender e tal. Fiz muita burrada, aliás, todos aqui fizeram. Entrei em ações por causa do oba-oba, por causa de dica, comprei OGX, me ferrei, comprei PDG, construtora, me ferrei, e foi muito importante se ferrar, porque é assim que você aprende. Então, é muito importante a gente começar a aprender com os erros, mas se você puder aprender com os erros dos outros, muito melhor. E é justamente para isso que a gente está aqui. Então, conheci o Barsi nesse meio tempo e a minha cabeça mudou completamente, pessoal. Uma coisa que acontecia com uma grande frequência para mim era que eu tinha uma ação na minha carteira, ela valorizava, apesar de ser uma ação que eu adorava, de uma empresa que eu adorava, eu acabava vendendo, porque eu falava, pô, eu preciso realizar o lucro, aquela grande máxima de que lucro bom é lucro no bolso, né? Que na nossa opinião está errado, não é isso. Então, acabava vendendo, ficava com o dinheiro e perdia a posição numa ação que eu adorava e muitas vezes eu não tinha nem onde investir. A partir do momento que a gente vira essa chave na cabeça, passando a pensar na renda ao invés do patrimônio, não que a gente não se importe com o patrimônio, pelo contrário, é claro que a gente quer que o nosso patrimônio cresça, mas o patrimônio ele é importante como uma consequência de algo bem feito e não como foco do dia a dia. Então, virei a chave na minha cabeça e a renda passou a ser o mais importante. E, pessoal, só para fechar, de tudo isso, uma coisa que para mim funcionou muito bem e que eu acho que para vários de vocês que estão aí no chat também, no processo de construção de uma carteira, é que dinheiro que entra no mercado, fica no mercado. Então, se você está fazendo os seus aportes de forma consistente, não se preocupa ainda em querer pagar conta com dividendo, em comprar alguma coisa com dividendo. Não. Como a Lu mostrou lá no começo, no caso da Itaúsa, aliás, muito feliz, porque a Itaúsa acho que é um dos grandes exemplos dessa bola de neve ter sido formada, pingou dividendo, reinveste. Vendeu uma oportunidade, reinveste. É isso que vai fazer a diferença no longo prazo para todo mundo, pessoal.